A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o diácono Evaldo e nós vamos continuar falando no meu testemunho. E hoje eu quero falar sobre o poder que está na cruz de Cristo, em seu sacrifício, na obra redentora que Ele fez pelas nossas vidas. Visite o nosso canal do YouTube, Evangelho da Cruz, se inscreva, curta nossa página, ative o sininho para você receber os nossos vídeos que são postados de segunda a sexta-feira, para que você não perca nenhuma parte do nosso testemunho, que é maravilhoso, um testemunho edificante, até hoje ainda edifica a minha vida, louvado seja Deus. E a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos hoje está no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo de número 5, que está escrito: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, no vídeo passado eu falei sobre o milagre que Jesus fez na minha vida, curando de uma bactéria que estava no meu sangue, de uma anemia muito forte. Então, depois de tudo isso, eu fui melhorando, o ferimento da minha perna, que era enorme, que era do joelho até no tornozelo, não tinha pele. Esse ferimento começou a ser restaurado e eu não fazia agora mais 3 curativos por semanas, agora eu estava fazendo só 2 e depois melhorou ainda mais. Eu comecei a fazer os curativos, já não era mais no centro cirúrgico, mas agora no quarto onde eu estava internado, e cada vez mais melhorando. Então os médicos me chamaram para um novo procedimento, uma nova cirurgia, E fui fazer essa cirurgia para ser preparado para depois fazer uma cirurgia de pele, para que fosse restaurado completamente a minha perna, Os médicos se animaram mais depois que essa bactéria foi curada, então eles me levaram e fui fazer essa cirurgia. E chegando lá, tomei anestesia, mais uma hack, E eu estava ouvindo o barulho de ferro batendo, ferro com ferro. Será que esses caras é algum mecânico, alguma coisa assim? Só vejo batendo em ferro. De repente o médico liga uma furadeira e eu senti ele furar minha perna, que passou de um lado para o outro. Fiquei um pouco nervoso, ele viu que eu me movimentei, então eles foram lá e colocaram mais uma substância lá no soro e eu apaguei, dormi e não vi o resto da cirurgia. Mas quando eu chego no quarto, que acordo, já sentindo muitas dores, eu comecei a perceber que existia ferros que cruzavam na minha perna de um lado para o outro. 4 ferros fazendo X, um em cima perto do joelho, o outro perto do meu tornozelo, e estava doendo muito mesmo. Eu pedi às enfermeiras um medicamento para a dor, mas elas olharam lá no meu prontuário e disseram: você já tomou, não pode tomar agora, só mais tarde que você vai poder tomar. E estava doendo muito, então eu, deitado ali, comecei a falar com Deus, e de repente aquele nosso amigo maravilhoso, aquele que nos acompanha, que nos ensina todas as coisas, o Espírito Santo de Deus, aleluias, ele me levou em uma viagem até ao sacrifício de Jesus Cristo, porque na sua palavra diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então eu, olhando para o sacrifício de Jesus Cristo, o que tinha acontecido com Jesus, os seus açoites, as afrontas a Jesus, como ele estava fragelado e foi obrigado a carregar aquela cruz, não conseguiu levar até o final, precisou de ajuda porque estava tão fraco de tantos açoites que ele tinha tomado. E nós vemos que quando chegou no Gólgota, pegaram a Jesus, deitaram sobre aquela cruz, e aquele escravo não era pregos feitos em máquina, era cravos feitos por mão de ferreiro, de qualquer forma, batido com a marreta. E o que acontece? Eles tomam a mão de Jesus e crava aquele cravo que passa de um lado para o outro, e não foi com anestesia.
aquilo dali foi daquela forma mesmo comum, tomar a mão de Jesus e ultrapassaram sem dar anestesia, e eu tinha sido ultrapassado, mas eu tinha tomado anestesia. Eu estava sentindo dores, mas eu sabia que as dores de Jesus foram maiores do que as minhas. Eu sabia que os pés de Jesus foi furado também sem anestesia. Eu pensava comigo, tudo que está passando comigo é bem menor do que o meu Senhor passou pela minha vida, pelo que o nosso Senhor passou pela vida da humanidade. Então, através das dores de Jesus, do que Jesus passou pelas nossas vidas, eu vi que era muito pequeno aquilo que eu estava passando naquele momento. E ainda mais, o que eu via naquele momento ali, é que Jesus Cristo também foi crucificado assim, um homem, assim como eu. E eu estava anestesiado na hora que eu fui perfurado, e Jesus não, e ele suportou todas as dores, ele continuou na cruz enquanto eu estava deitado. Jesus estava em uma cruz no meio do sol, até que as nuvens escureceu aquele lugar. Então nós vimos que na cruz de Jesus nós encontramos a cura, nós encontramos poder, nós encontramos o perdão, nós encontramos o amor, nós encontramos a graça. Tudo está concentrado na cruz. A nossa vitória, ela vem na cruz. Se você está passando alguma dor, se você está sofrendo alguma dificuldade, eu quero dizer para você que tudo está na cruz. Vá até a cruz de Cristo, tome posse da sua vitória, tome posse do poder que você precisa para vencer as suas fraquezas, pois foi nesse momento de dores que eu fui levado pelo Espírito Santo para que eu visse o que Jesus passou, e vendo que ele passou, e olhasse para mim agora, vendo que eu não cheguei nem um pouquinho perto do que Jesus passou, e eu estava ali a ponto de murmurar por causa das minhas dores, buscando as enfermeiras, mas quando eu fui buscar a Jesus, as coisas mudou. Eu recebi o poder e a autoridade para suportar aquilo que eu estava passando naquele momento. E sabe o que aconteceu? Por incrível que pareça, as minhas dores parece que estavam menores. Eu estava consolado pelo sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. Louvado seja Deus. Que assim também você seja consolado nesse dia. Que assim o poder de Jesus Cristo, a sua graça, repose sobre a sua vida. Pai querido amado, a esse irmão que nos ouve, a todos que nos ouvem nesse momento, que o Senhor venha repousar sobre ele o poder do Espírito Santo, do sacrifício de Jesus Cristo, o seu sangue, o perdão, a graça, a cura, a libertação, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu te peço, papai, porque ninguém sofre tantas dores como o teu filho sofreu. Assim, papai, que o Senhor venha curar os enfermos que estão internados nesse momento, aqueles que estão em casa porque não pode ir aos hospitais. Em nome de Jesus eu te peço a cura física, Pai, a cura espiritual, é o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.